Essa imagem que você tá vendo aí, olha. O homem já atacou, esse homem aí, gente, já atacou pelo menos 5 mulheres. 4 delas são adolescentes. E ele só ataca na zona norte da capital paulista. Olha aí, olha como é que ele chega. Vai vendo. Chegou, ó, sediando. Ela pensava que era assalto. Já ia entregar o celular, mas a intenção dele era outra. Anthony Campagnoli, o criminoso inesperado. Este é Anthony Campagnoli, um criminoso que pensou que seu ato passaria despercebido. Ele não imaginava que, em poucas horas, se tornaria o alvo de uma caçada que terminaria de forma trágica. O motivo? Algo que ele mesmo provocou, despertando a ira do Tribunal do Crime. A justiça das ruas. Nas periferias de São Paulo, existe um tipo de justiça que não vem do Estado, mas sim das ruas. Criado dentro das prisões e espalhado pelas comunidades, o Tribunal do Crime é uma estrutura clandestina, onde criminosos atuam como juízes, jurados e executores. O processo é simples e brutal. Quando alguém comete um erro grave, é convocado para uma reunião, onde precisa se explicar diante dos líderes da facção. Eles ouvem, julgam e decidem. Se a pessoa for considerada culpada, a punição pode variar de uma surra pública até a execução. Não há defesa nem apelação. A decisão é definitiva. O Tribunal do Crime surgiu com a promessa de organizar a comunidade e impedir crimes dentro das áreas dominadas, mas logo se transformou em uma máquina de punição. Foi nesse contexto que o nome de Anthony Campagnoli, de 22 anos, apareceu em dezembro de 2020. Anthony morava com a noiva e o sogro na zona norte de São Paulo. Ele parecia tranquilo, mas alguns segundos registrados por uma câmera de segurança mudaram tudo. Em novembro, pela manhã, uma jovem estava no portão de casa, distraída ao telefone. Uma moto parou na frente dela. O piloto era Anthony. Ele desligou o motor, encarou a moça e, sem dizer nada, abriu o zíper da calça, fazendo gestos obscenos. Ela ficou paralisada, sem acreditar no que via. Quando se deu conta, entrou em desespero, tentando abrir o portão enquanto gritava por ajuda. Em seguida, Anthony fugiu. A reação da comunidade. A cena durou poucos segundos, mas ficou registrada. O vídeo mostrava o rosto dele e o momento em que a vítima se assusta. Ele deu 3 voltas na rua, provavelmente acho que ele estava vendo se não tinha ninguém, porque desde a primeira volta ele já tinha me visto, então eu acho que ele estava vendo se não tinha ninguém na rua. E aí eu acho que ele não tinha ninguém e já me abordou. Horas depois, as imagens começaram a circular entre os moradores do bairro e rapidamente se espalharam pelas redes sociais. A revolta tomou conta da comunidade. A jovem procurou a delegacia e registrou um boletim de ocorrência. Enquanto a polícia iniciava o inquérito, as imagens chegaram até o Tribunal do Crime. Nos bastidores do crime, esse tipo de conduta é considerado uma afronta direta às leis locais. Nas comunidades dominadas por facções, abusos contra mulheres são vistos como imperdoáveis. O vídeo correu de celular em celular até chegar em quem toma as decisões. Em poucas horas, o Tribunal do Crime foi convocado. Reuniões assim costumam acontecer em locais abandonados ou galpões, longe dos olhares curiosos. Integrantes de diferentes pontos da facção participam até que se chegue a um veredito. O caso de Anthony foi rápido. Todos concordaram que ele deveria ser eliminado. A decisão foi repassada e os responsáveis pela execução receberam a ordem. Anthony, por sua vez, acreditava que nada aconteceria. Continuou frequentando os mesmos lugares, andando de moto e rindo com amigos. Mas dentro do Tribunal do Crime, a sentença já estava assinada. No dia 12 de dezembro de 2020, por volta das 4 da tarde, Anthony saiu de casa e pegou a moto para resolver assuntos pessoais. No Jardim Peri, testemunhas viram quando um carro e 2 motos
começaram a segui-lo discretamente. Nas imagens gravadas pelos próprios executores, Anthony é cercado. Um dos homens comenta com ironia sobre a motinha dele. Ele tenta reagir, gesticula, sem entender o que está acontecendo. A câmera registra seu rosto, repleto de medo. Pouco depois, ele é levado à força. Minutos depois, outro vídeo aparece. Anthony está sentado, chorando, cercado pelos criminosos. Ele implora por clemência, dizendo que é doente. Um dos homens responde: "Quem perdoa é Deus, você vai morrer." A gravação é interrompida. Aí, João, olha esse cara aqui, ó. O que vocês acham desse cara aqui, ó? A motinha dele aí, ó. O que vocês acham? Como assim, João? Hã? O que houve? É ou não é? O que vocês me dizem aí, João? Como assim? Estamos aqui, ó. Tá na rua 5, travessinha aqui, ó. Quem quiser encostar, trocar umas ideias ou tiver umas vítimas de reconhecimento, pode colar, rapaz. Tá aqui, ó. Por favor, Pô, mano, o que você fez tá ligado, né, parça? tô ligado. Qual que é o seu desejo, João? Você não tem mulher em casa, sua mulher ligando no celular lá, João. Me perdoa, João. Perdoa, quem perdoa é Deus, nós não, João. Que perdoar, Quem caralho? perdoa é Deus, nós não. Você tá de brincadeira, tio? Você vai morrer, mano. Horas mais tarde, o corpo dele seria encontrado em uma área de mata na Vila Penteado, Zona Norte. Foram 22 disparos, 12 deles na cabeça. O laudo da perícia indicou que os tiros foram a queima-roupa, sinalizando uma execução sem qualquer sinal de defesa. Investigação e consequências. A polícia localizou a moto de Anthony dias depois, abandonada. Com base nas imagens e nas mensagens trocadas entre integrantes da facção, identificou os autores. 4 suspeitos foram apontados como participantes do sequestro e da execução. 3 deles foram presos. O quarto, responsável por gravar o vídeo, continua foragido. Segundo a polícia, Anthony foi morto porque estava com mulheres do bairro. Ele usava a moto para cometer os crimes. Os procedimentos para a detenção dele já estavam prontos, mas infelizmente o crime organizado capturou Anthony antes. 4 suspeitos de envolvimento na morte de Anthony foram identificados pela polícia. 3 deles foram presos em uma operação. Não podemos aceitar a regra de Talião, olho por olho, dente por dente. Estamos em um Estado democrático de direito que não admite a justiça com as próprias mãos. Por isso, a polícia está aqui. Ninguém tem o direito de matar ninguém. Independentemente do crime, apenas o Estado pode aplicar a lei. As investigações mostraram que o Tribunal do Crime se reuniu 3 dias antes da execução. O julgamento durou menos de meia hora. O vídeo da execução circulou entre criminosos da região como um aviso. Para o crime organizado, o caso estava encerrado. Para o Estado, começava um novo inquérito, o de homicídio. O assassinato de Anthony escancarou a força do Tribunal do Crime nas periferias paulistas. Em bairros inteiros, facções substituem o poder público, decidindo o que é certo e o que é errado, quem deve ser punido e quem merece perdão. Essa estrutura, criada originalmente para evitar conflitos entre criminosos, se transformou em um sistema que julga até moradores comuns. Um erro, um boato ou um vídeo é suficiente para decretar a morte de alguém. A população lhes vive sob uma lei do silêncio. Ninguém comenta, ninguém denuncia. Quem tenta falar demais desaparece. A mãe da vítima relatou que a filha entrou em desespero ao saber da morte de Anthony. Ela se sentiu aliviada e culpada ao mesmo tempo. A família vive isolada, com medo de retaliação. A casa onde o crime aconteceu foi reforçada com grades e novas câmeras. O portão onde tudo começou agora é um lembrete de uma história que ninguém quer relembrar. Como alguém que acompanha os acontecimentos nas periferias, a história de Anthony Campagnoli é um choque brutal da realidade
que muitos vivem. É triste ver como um ato tão desprezível pode resultar em uma resposta tão extrema. O Tribunal do Crime, que deveria servir para manter uma certa ordem, se transformou em uma máquina de punição implacável. A maneira como a comunidade reagiu ao vídeo é compreensível, mas isso levanta questões sérias sobre a justiça e a falta de proteção que as mulheres enfrentam. O que me preocupa ainda mais é o ciclo de violência que isso perpetua. A ideia de que a justiça deve ser feita por mãos próprias é perigosa e não resolve os problemas de fundo. Além disso, o fato de que a vida de Anthony foi tirada sem um julgamento justo reflete um sistema que falha em garantir a segurança e a dignidade de todos. Reflexões finais. O caso de Anthony Campagnoli evidencia o poder que o Tribunal do Crime exerce nas periferias. Este episódio mostrou como a exposição de um vídeo pode desencadear reações em várias esferas, desde a revolta popular até a resposta imediata das facções que controlam o território. Anthony cometeu um ato que gerou indignação e pouco tempo depois foi encontrado e executado sob as regras impostas por esse sistema paralelo. O Estado abriu investigação, prendeu suspeitos e concluiu o inquérito, mas o desfecho já havia sido decidido muito antes. O caso permanece como um exemplo de como a justiça formal e a justiça das ruas seguem caminhos distintos, uma lenta, a outra implacável. Anthony acreditou que nada aconteceria, mas nas quebradas controladas pelo Tribunal do Crime, ninguém desaparece sem julgamento e nenhuma sentença é leve. Obrigado por assistir a este vídeo. A história que você acabou de ver nos lembra da fragilidade da vida e das tragédias que podem acontecer sem aviso. Se isso te tocou, não perca nosso vídeo anterior sobre Drica do Pó. É uma história profundamente emotiva, sobre uma mãe que perdeu a vida, deixando sua filha e um vazio imenso. Clique no link para descobrir seu percurso e as consequências devastadoras da violência. Seu apoio é essencial para dar voz a essas histórias.